Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Sinceramente, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Flamengo oferece 13 milhões de euros por Cebolinha e Jorge Jesus brutalmente assediado pelo Sporting de Portugal quando era técnico do Flamengo. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Se inscreva no canal se você não é inscrito, insisto nisso, porque quando chegarmos a 80 mil inscritos, vamos sortear 2 mantos sagrados rubro-negros. Então, se você não se inscreveu, se inscreva agora, não perca tempo para que você possa participar do sorteio. Vamos lá, pessoal, muita coisa para falar aqui, talvez não em quantidade, mas em profundidade, para que vocês possam saber. A notícia que surge aqui de Portugal é que o Flamengo fará uma proposta de 13 milhões de euros ao Benfica para adquirir os direitos federativos do Cebolinha, né? Imprensa portuguesa já repercute aqui isso de alguma forma, dizendo que esse será o valor que o Flamengo oferecerá pelo Cebolinha. Vou dar aqui um pouco da visão e da possibilidade ou não do Flamengo ter o Cebolinha, segundo a minha visão, que vivo aqui em Portugal. Só para que possa contextualizar, lá atrás o Cebolinha foi contratado com uma grande promessa ali de um ano espetacular que poderia ser do Benfica, quando o Luís Vieira foi ao Brasil, contratou Jorge Jesus e fez um investimento de mais de 100 milhões de euros ali na montagem desse time. Na chegada em Portugal, o JJ declara que o Cebolinha é uma joia ainda a ser lapidada, ou um diamante a ser lapidado, melhor dizendo. Ou seja, um jogador que tem muito potencial, mas muito pouca consistência tática, que o Cebolinha tinha muito que aprender. E aí, ao invés de colocar o Cebolinha ali no último terço do campo, ali como um jogador avançado, como se diz aqui em Portugal, ou como atacante, o coloca como meia, o coloca no meio campo, com muitas obrigações defensivas, e aí nessa posição o Cebolinha acaba não rendendo, né? O Jorge Jesus ainda tenta mantê-lo como titular, mas aos poucos o Cebolinha vai perdendo espaço no time titular, ao ponto até do Jorge Jesus, nas vezes que o colocava em campo, ter escalado ele provisoriamente ali como lateral direito, como ala, o que fez o empresário do Cebolinha dar declarações polêmicas na televisão. Ou seja, a situação do Cebolinha com o Jorge Jesus era muito ruim. Jorge Jesus caiu, entrou o Nelson Veríssimo, um treinador que era do Benfica B, assumiu o Benfica, e a partir daí o Cebolinha tem jogado. É isso que eu queria deixar claro para vocês aqui. O Cebolinha não é um jogador afastado. O Cebolinha, inclusive, tem jogado com o Nelson Veríssimo na posição original dele, de atacante. O último jogo contra o Aroca, o que aconteceu foi que ele não estava jogando, ele saiu de uma Covid agora. Quando o Nelson Veríssimo colocou em campo, colocou como atacante. Ou seja, com o Nelson Veríssimo, o novo treinador do Benfica, o Cebolinha vai poder jogar e desenvolver o seu futebol. Então você está dizendo aí que o Benfica não vai aceitar nenhuma proposta pelo Cebolinha? Não estou dizendo isso, mas eu acho que essa negociação é uma negociação muito difícil de acontecer realmente. Por quê? Porque o investimento foi muito maior do Benfica, 13 milhões de euros. Não acredito que o Benfica abra mão em função desse valor que foi noticiado aqui em Portugal, que é o valor que o Flamengo vai pagar. Por empréstimo, outro tipo de negociação paralela, eu não vejo muito como isso acontecer. Estou trazendo aqui porque a notícia saiu aqui que o Flamengo ofereceria 13 milhões de euros. E outra notícia importante que eu queria trazer para vocês aqui, uma notícia histórica, é o seguinte, não sei se vocês sabem, está acontecendo aqui em Portugal a operação da Polícia Federal Portuguesa, a Operação Cartão Vermelho, operação essa que tirou o presidente do Benfica, Luís Vieira, acabou sendo acusado de uma série de falcatruas, né? Eles e alguns empresários, principalmente relacionados aí à negociação de jogadores de futebol. E aí, as escutas telefônicas dos envolvidos têm vindo a público, né? E uma das escutas que veio a público foi do empresário Bruno Macedo, aquele empresário que tinha ido no Rio de Janeiro conversar com o Marcos Braz, que teoricamente cuida da carreira do Jorge Jesus, do Carlos Carvalhal e de outros técnicos aqui.
Uma escuta telefônica foi trazida a público, uma escuta telefônica do Jorge Jesus com o Bruno Macedo, vou corrigir, não pegaram a escuta do telefone do Jorge Jesus, e sim do Bruno Macedo, e pegaram uma conversa entre os dois. E uma conversa lá de 2020, quando o Jorge Jesus era técnico do Flamengo, né? E naquela época o Jorge Jesus contava ao Bruno Macedo que tinha recebido uma proposta de 10 milhões de euros para largar o Flamengo e vir para o Sporting aqui em Portugal. Isso aconteceu mais ou menos em março de 2020, ou seja, alguns meses antes do Jorge Jesus ter trocado realmente o Flamengo pelo futebol português. Na época, ele dizia ao Bruno Macedo o seguinte, que ele não voltaria, não sairia do Flamengo, não voltaria para Portugal, apenas voltaria se ele recebesse mais do que ele recebeu na Arábia Saudita. Ou seja, o contrato do Jorge Jesus na Arábia Saudita foi o melhor que ele já fez até hoje. Né? Melhor do que o contrato do Flamengo e melhor do que o contrato do Benfica. Então, naquela época, ele dizia o seguinte, eu só volto para Portugal se eu receber uma proposta aí multimilionária, o que não aconteceu no caso da proposta do Benfica. Né? Disse também que o Luís Felipe Vieira, em tom de confidência ali, que ele não entendia nada de futebol, que ele realmente precisava de ajuda ali, porque ele sozinho, ele tinha destruído, né, ele tinha usado outro termo, destruído definitivamente, desportivamente o Benfica, mas que ele era muito amigo do Luís Felipe Vieira, mas ficava sem jeito de falar ali à distância, sem ser contratado, mas se ele pudesse, ele ajudava ali o Luís Felipe Vieira na montagem desse time. Né? Ou seja, o que eu quero dizer desse contexto aí, uma informação histórica. É mentira do Jorge Jesus? Não sei, porque nesse mesmo março de 2020, o Sporting vai até o Braga e paga 10 milhões de euros pela multa do Rubem Amorim, que é técnico do Sporting até hoje. Né? Outra coisa importante, né, uma oferta ali de 10 milhões de euros que não sabia exatamente como seria paga. Ou seja, naquele momento ali o Jorge Jesus tem uma proposta cavalar muito maior do que a proposta do Benfica e naquele momento ele não aceita trocar o Flamengo, antes até da renovação de contrato do Flamengo. Eu somo essas partes, pessoal, e de novo, eu estou falando isso tudo aqui no contexto histórico. Né? O Jesus já passou, eu sei que já passou, estou falando de história. Paulo Souza que a gente tem que apoiar. Paulo Souza tem todo o meu apoio, eu tenho certeza absoluta que ele será um dos melhores técnicos da história do Flamengo também. O que eu estou querendo dizer é trazer uma verdade histórica aqui para vocês. Isso saiu aqui em Portugal, eu trago as coisas que saem em Portugal para vocês. Ou seja, muita gente diz, foi só o Benfica botar um caminhão do dinheiro que o Jorge Jesus partiu. Não, pessoal. Teoricamente, não foi uma questão financeira lá atrás que tirou o Jorge Jesus do Flamengo e levou em Benfica. Aliás, na primeira entrevista coletiva que ele dava aqui em Portugal, na sua chegada ao Benfica, ele dizia isso. Eu estou vindo para ganhar menos no Benfica do que eu ganhava no Flamengo. Né? Teoricamente, não foi dinheiro que seduziu. Eu tenho minha teoria particular aqui, até porque o Jorge Jesus queria assinar só 1 ano de contrato na época e o Luís Felipe Vieira lhe impôs 4 e aí eles acabaram fechando em 2. Acho que as questões da pandemia no Brasil e como ela vinha sendo divulgada aqui em Portugal fez com que a família enchesse muito a cabeça do Jorge Jesus e também a possibilidade de ajudar o Luís Felipe Vieira, que foi afastado agora, mas a se reeleger no Benfica, né? E poder aí dar a mão para um cara que ele realmente tinha bastante carinho. Né? Então, acho que, para mim, ouvindo esses áudios, a conclusão que eu tiro lá daquela coisa do passado é que as coisas talvez tenha aí a questão emocional, tenha pesado mais lá atrás nessa decisão do Jorge Jesus vir para o Benfica do que qualquer outra coisa. Ruim, né? Decisão ruim, porque foi ruim para o Benfica, foi ruim para o Jorge Jesus e foi ruim para o Flamengo ficar sem um técnico aí de primeira linha durante os últimos 2 anos. Temos o Paulo Souza agora, vamos para frente, vamos começar a conquistar os títulos a partir de amanhã. Né? No jogo aí do nosso Flamengo B, da garotada da base, vai começar arrebentando e a gente vai conseguir ganhar esse tetra carioca. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, divida com seus amigos. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, o botãozinho vermelho se você não é inscrito ainda. Por quê? Você tem notícias como essa, assim, notícias quase exclusivas aí para vocês do Brasil. Eu estou em Portugal e trago essas notícias. E, quando chegarmos a 80 mil inscritos,
vamos sortear 2 mantos oficiais do Flamengo. Não é igual a essa aqui não, né, que é o octacampeão brasileiro do Flamengo. É manto oficial do Flamengo, eu vou sortear para vocês aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.